física e a mídia. Globo Ciência. A presença de notícias sobre ciência e tecnologia é cada vez maior nos meios de comunicação. Hoje, os jornais, revistas, rádios e televisões são veículos importantes para a divulgação de novas descobertas. Vamos saber como se dá a divulgação da ciência e qual o tratamento dado pelos meios de comunicação aos assuntos científicos com o jornalista Ulisses Capozoli. Bom, o pessoal que trabalha com jornalismo científico normalmente tem alguma especialização em alguma área. Quando chega uma notícia que a gente julga importante, quer dizer, julga de algum impacto maior, a gente entra em contato então com a fonte produtora, quer dizer, com o cientista, com o pesquisador, aprofunda e levanta esse material, escreve e publica. As informações chegam inicialmente de várias maneiras. Elas chegam pelas agências internacionais, elas chegam por revistas especializadas que a gente lê, que a gente assina, evidentemente, e chegam muitas vezes por informação direta da fonte. Quer dizer, um cientista que fez um trabalho interessante, muitas vezes ele liga para a gente e dá essa informação. A gente, então, conversa sobre isso, levanta essas informações e publica esse material. Com relação a, digamos, a avaliação dessa notícia e a possibilidade de fazer dela uma notícia sensacionalista, eu acho que é muito mais um mito. Evidentemente que alguns órgãos de imprensa lançam mão desse tipo de exploração, digamos, comercial. Mas eu acho que os órgãos voltados a uma divulgação científica de qualidade não fazem esse tipo de trabalho. Ao contrário, a informação científica exige que a gente faça um trabalho muito criterioso. Quer dizer, qualquer informação, às vezes por menor que seja, ela pode provocar uma distorção muito grande e evidentemente que isso traz um desgaste para o profissional, para o jornalista que fez essa informação. De qualquer forma, esse é um fato que, em alguma escala, ele existe, e existe, inclusive, dentro da comunidade científica. Há 2 anos atrás, 2 físicos americanos anunciaram a descoberta da fusão a frio, que é a fonte de energia das estrelas. Se isso tivesse se mostrado um fato realmente verídico, a gente não teria problema de energia mais na Terra. Na verdade, foi uma falsa informação, e eu me pergunto se essa não é uma forma de sensacionalismo, uma forma de conseguir, por exemplo, financiamento. Muitas vezes os meios de comunicação de massa trazem notícias em que estão presentes conceitos de física, mas a maioria dos professores desconhece a possibilidade de se utilizar esse material como recurso para trabalhar com seus alunos. Nós ouvimos o depoimento de um professor que usa vídeo como ilustração para suas aulas. Bem, eu uso vídeo nas aulas de física porque é uma maneira de dar uma melhor compreensão para os alunos. A imagem que passa para os alunos às vezes vale mais do que as palavras que nós utilizamos em sala de aula. Sobre a utilização da mídia como recurso didático, nós vamos ouvir também o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, que está aqui conosco no estúdio. Professor, como você vê a utilização de notícias, de matérias divulgadas pela imprensa como recurso dentro da sala de aula? Eu acho extremamente importante essa incorporação desses recursos da mídia como um todo, mas não só como um recurso no sentido, como o professor falou, de ilustrar a aula. Eu acho que isso é um recurso bastante útil, bastante importante. Você encontra em diversas emissoras de televisão programas que podem ser utilizados nessa concepção, tipo Universo Mecânico, Show de Ciência, Globo Ciência, que são programas específicos que abordam o conhecimento científico e podem ser utilizados para ilustrar, para dar um determinado conteúdo de física. Agora, esse não me parece que seja o aspecto mais importante e a tarefa maior do professor de física. Eu acho que seria super importante o professor de física para poder trabalhar com seus alunos no sentido de uma alfabetização para a mídia. Qual o conteúdo de ciência que passa em qualquer programa de televisão? Então você vê, por exemplo, durante todos os domingos, você tem programa de domingo da Manchete, o Fantástico, onde você tem uma série de matérias em que passa o conhecimento científico com uma determinada concepção de ciência. Esse tipo de coisa tem que ser tratada na sala de aula. O professor de ciências, o professor de física, não pode ficar preocupado apenas em passar fórmulas para os seus alunos, mas que ele tem que entender o que significa o conhecimento científico. Esse momento de analisar os programas, a concepção de ciência, de física que tem nos programas que estão passando nas grandes redes de televisão, nos jornais, me parece fundamental. Por exemplo, se você pega o Globo Ciência, que é um
um programa específico de divulgação científica, no último ano sofreu uma modificação. O que significa essa modificação? Você vê o novo projeto do Globo Ciência, aparece um cientista de branco com cara de maluco, fazendo caretas e explosões. Que concepção de ciência está atrás disso? É isso que interessa, que o aluno saia imaginando que física é coisa de maluco, é coisa de alguém que está desvinculado da realidade? Isso é tarefa do professor de física, não é tarefa de mais ninguém. É importante que o professor de física incorpore essas questões no seu cotidiano da sala de aula. Vamos ouvir agora o professor Aníbal Figueiredo, do Instituto de Física da USP, que tem uma experiência prática de utilização de filmes, desenhos animados e histórias em quadrinhos no ensino da física. O uso de filmes e quadrinhos na sala de aula é um recurso que pode ser bem explorado pelo professor de ciência, pelo professor de física. Em alguns filmes a gente vê a presença de informações, conceitos equivocados, em que esses conceitos podem ser trabalhadas na sala de aula. Como, por exemplo, a gente vê em alguns filmes de faroeste, o bandido, após assaltar o banco, coloca umas 20 barras de ouro nas costas e sai correndo e consegue até, inclusive, montar um cavalo. Ora, em função da densidade do ouro, sabe-se que isso é impossível, né? A gente vê alguns filmes também de ficção, filmes menos profundos de ficção, a gente vê algumas imagens, como, por exemplo, explosões no espaço em que se ouve o barulho. A gente observa a passagem do raio laser visível, quer dizer, coisa que não seria possível, já que não há poeira no espaço. Em alguns filmes também de desenho animado, como por exemplo Tom e Jerry, a gente observa um correndo atrás do outro sobre uma mesa, e a mesa acaba e a corrida continua, e eles só caem a hora que observam que acabou a mesa. Ou seja, a gravidade parece que está ligada à questão da percepção. E em quadrinhos, isso também se observa muito, quer dizer, aí com um tom mais de brincadeira, com um tom um pouco mais de piada mesmo, né? Onde você vê algumas informações do tipo o Garfield, diante do espelho, faz um comentário do tipo a gente quando bebe muito, perde o reflexo e em frente ao espelho nada aparece. A gente observa também no quadrinho do Orson, ele vira para a mãe e pergunta para ela, por que o céu é azul? E a resposta vem simplesmente, porque não seria estranho se o céu fosse cor-de-rosa com bolinhas? Há também outras informações nesses quadrinhos, quer dizer, que podem ser exploradas, como, por exemplo, há um quadrinho em que o carinha, são dois carinhas que estão na praia, e um acha interessante a mulher de topless, e o outro fala assim, não, eu prefiro de maior branco, porque quando molha fica tudo transparente. E aí há o fato de você poder explorar, né, esse dado, quer dizer, por que as coisas brancas ficam transparentes? Então, acho que esse recurso pode ser bem explorado e tendo claro que a ideia não é acabar com a fantasia e com a brincadeira desses quadrinhos, mas sim criar uma outra fantasia e uma outra brincadeira explorando esses